Creio que, usando essa tribuna, senhor presidente, não há como deixar de abordar o tema que mais tem mexido com a sociedade brasileira desde ontem à noite. Eu me refiro aqui de uma postagem pública feita, salvo engano, nas redes sociais, no Twitter, pelo general do Exército Brasileiro, general Vilas Boas, cujo conteúdo, se analisarmos, é um conteúdo extremamente positivo, porque na sua manifestação publicada na noite de ontem, o general diz o seguinte, que ele compartilha com o anseio de todos os cidadãos de bem que repudiam a impunidade e também que respeitam a Constituição, a paz social e a democracia. Aparentemente, senhor presidente, não teria nada de extraordinário, de errado nessa manifestação, não tivesse ela ocorrido na noite de ontem, dentro de um contexto em que o Brasil inteiro aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal no dia de hoje relacionada a um habeas corpus do presidente Lula, um habeas corpus que discutirá a aplicação ou não da Constituição brasileira no que diz respeito ao seu artigo 5º, inciso 57, quando fala que nenhum cidadão, ninguém, esse é o termo exato, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o que nós estamos assistindo Brasil afora em relação à decisão que será adotada no dia de hoje pelo Supremo Tribunal Federal é algo inaceitável, senhor presidente. Ontem, nós vimos manifestações que ocorreram em várias cidades brasileiras. Aliás, algumas delas convocadas a peso de ouro. E a peso de ouro por quê? Tem uma entidade no Brasil denominada Vem Pra Rua, que pagou publicidade em todos os meios de comunicação do Brasil. Nós fizemos o levantamento ontem em meu gabinete. Somente em 3 meios de comunicação, em 3 jornais, essa entidade, senadora Regina, gastou quase R$1 milhão, convocando o povo para ir para a rua. Tem uma empresa de canal a cabo, a empresa Sky, que, segundo me chegou a informação, não sei da veracidade, mas me chegou a informação, liberou todos os seus funcionários para participarem dessas manifestações. Mas até aí, compreensível, tudo dentro da legalidade. Só que as imagens que nós assistimos hoje das manifestações ocorreram fatos deploráveis. Ontem, por exemplo, acho que foi em São Paulo, senadora Fátima, foram queimados 11 bonecos, 11. E não era de nenhum senador, nenhuma senadora. Não era de nenhum deputado, nenhuma deputada. 11 bonecos representando os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, exatamente nesse contexto que o general Vilas Boas, por quem eu tenho não apenas um respeito enorme, mas uma admiração profunda pelo brasileiro que é, pelo nacionalista que é, por uma pessoa que defende os interesses e os direitos humanos, que teve a coragem de, no momento exato, criticar as intervenções feitas pelo Exército para buscar a ordem e a paz social, como ele fez em relação à estada do Exército na favela do Maré, dizendo que depois de uma semana que o Exército saiu do local, tudo continuou como era antes. Então, veja, mas o que me preocupa foi a repercussão desse Twitter em decorrência da hora em que ele foi feita. E me preocupa ainda mais o silêncio até agora do general Vilas Boas, porque muitos chegaram imediatamente a analisar que aquela manifestação de Vilas Boas soava como uma pressão ao Supremo Tribunal Federal, uma chantagem ao Supremo Tribunal Federal. E isso, obviamente, que aumenta a temperatura da crise política em que nós vivemos, aumenta enormemente, porque o que nós estamos assistindo no Brasil, ultimamente, é algo que deva preocupar a todos, não apenas nós que temos assento no parlamento e, portanto, responsabilidade para com a democracia e a população brasileira, mas deva preocupar a todos. Há alguns dias, o presidente Lula foi alvo de balas, e pessoas ainda tiveram coragem de aplaudir manifestações
como aquelas que levantaram relho, como aquelas que jogaram ovos. Então, senhor presidente, é muito grave o momento em que nós estamos vivendo. E eu digo que mais grave ainda, porque no dia de hoje também foi divulgado posters, ou seja, de uma página oficial, acho que é do Twitter, do TRF da 4ª Região, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, curtindo a manifestação pública do general Vilas Boas, curtindo. Veja, um Tribunal Regional Federal, uma parte importante, uma instância importante do Poder Judiciário brasileiro, vai no seu Twitter oficial e curte isso. Uma manifestação do general Vilas Boas, tanto que, na sequência, o próprio TRF teve que vir a público e divulgar uma nota. Diz que houve uso indevido da sua página no Twitter e que pessoa não autorizada, desde o dia 2 até o dia de ontem, está postando twitters não autorizados pelo TRF4, pela direção do TRF4. Ora, senhores, eu quero, senador Valadares, lembrar que esse mesmo TRF4 não é a primeira vez que se envolve em polêmicas políticas. Um TRF que foi responsável, senador Alides, pelo julgamento em segunda instância do presidente Lula. Vejam, no dia 3 de janeiro desse ano, uma senhora, Daniela Krelin Lau, publicou no seu Twitter um banner dizendo: Lula, o Brasil inteiro exige sua prisão. Não teria nada de mais uma opinião de uma cidadã brasileira, não fosse essa senhora a chefe de gabinete do presidente do TRF4. Chefe de gabinete. E o que aconteceu com ela de janeiro até agora? Nada. Continua trabalhando. E continua o TRF, numa instância importante do Poder Judiciário, mas fazendo política. Da mesma forma, esse senhor procurador Deltan Dallagnol, que publica dizendo que hoje é um dia muito importante para o Brasil, é o dia D, o dia de luta, e que ele fará greve de fome, porque ele estará em jejum, torcendo pelo Brasil. Aí vem um juiz imediatamente em apoio a ele. Ou seja, vivemos momentos difíceis. E veja o que é que o Supremo Tribunal Federal vai analisar hoje. Um habeas corpus, senhoras e senhores, do presidente Lula, pedindo que, para o caso dele, seja aplicada a Constituição, senador Valadares. Aplicada a Constituição e que ele, assim como nenhum brasileiro, cumpra a pena antes do processo transitado em julgado. Apenas isso. E veja, o jornal Valor do dia de hoje, eu sugiro que todos leiam o que diz o jornal Valor Econômico do dia de hoje, senadora Fátima. Diz o seguinte: autores de regra constitucional refutam interpretação atual, porque a atual interpretação do Supremo Tribunal Federal, repito, interpretação, é pela prisão já após o julgamento em segunda instância. E o que é que dizem os ex-parlamentares constituintes, ex-senador pelo Espírito Santo, José Inácio Ferreira, e o ex-deputado Sigmaringa Seixas, que foram subrelatores da Assembleia Nacional Constituinte, disseram que a intenção dos julgadores é clara e não sujeita à interpretação. Não pode haver cumprimento de pena antes do transitado em julgado. E diz mais: na legislação anterior à Constituição de 1988, o réu só poderia apelar contra uma decisão cumprindo a sentença, de acordo, inclusive, com o artigo 594 do Código de Processo Penal, que posteriormente foi modificado para se adaptar à nova redação constitucional. Então, não basta falar que vamos cumprir a lei, lei para todos. Constituição para todos. E é isso que o Supremo Tribunal Federal deverá julgar daqui a alguns instantes. Isto. E o que nós estamos vendo? Parcela da sociedade, ainda bem, graças a Deus que é uma minoria, porque parecem mais e usam métodos de milicianos, usam métodos daqueles que torturaram pessoas durante a ditadura militar, que queimam bonecos que representam os membros do Supremo Tribunal Federal em praça pública. Ainda bem que esses são minoria, mas esses sim pressionam e ameaçam, não ao Supremo Tribunal Federal, mas ameaçam o Brasil. Ou a decisão é de acordo com o que eles querem, ou então o Brasil vai pegar fogo.
Uma ameaça que não é velada, é uma ameaça aberta. Então, o momento é muito preocupante. Senadora Gleisi, presidente do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula, fez uma proposta hoje na Comissão de Constituição e Justiça que, na minha opinião, tem que ser analisada por esse plenário. Este plenário, independente de posições políticas que temos que nos manifestar em relação à gravidade do momento em que vivemos, porque não há saída fora da democracia, não pode haver. Não há saída fora da Constituição Federal, não pode haver. Então, manifestações como essas, de ameaças, de restrições às liberdades, não podem ser vistas pelo Parlamento e o Parlamento continuar de forma passiva. Nós precisamos reagir de forma responsável e tudo o que não precisamos nesse momento é que a fogueira receba mais lenha, não. Tudo que nós precisamos é exatamente o contrário. Não podemos nós ficar aqui aplaudindo manifestações violentas. Não podemos, e muito menos, aceitar que ameacem o Supremo Tribunal Federal dizendo ou vota contrário ao pedido do presidente Lula ou o Brasil vai viver problemas. Não, nós já estamos vivendo problemas. Aliás, desde 2016, eu nunca esqueço, quando estivemos com a presidenta Dilma e ela disse, eu aceito a antecipação das eleições diretas. E desde aquela altura nós dizíamos, se o governo perde a governabilidade, vamos buscar a saída na população brasileira, vamos antecipar as eleições e, pelo que nós estamos vendo, senador Valadares, tem muita gente agindo no sentido de não permitir sequer eleições nesse país, de não permitir. Então, é a hora da unidade de todas as forças progressistas em defesa do nosso país, da nossa Constituição e da nossa democracia. Muito obrigada, presidente.